histórias da nossa família. E um dia ele trouxe para nós uma história, presta atenção nisso que é importante, relativa à minha mãe. Ele contou para nós que a minha mãe, na verdade, não ela, mas a sua mãe, nasceu nessa cidade chamada Cerro. Isso é um ano de 1800 e qualquer coisa, porque o meu pai nasceu em 1905. Eu estou com 71 anos de idade, ele morreu já tem 30 anos atrás, 31 anos atrás. E morreu com 90 anos, quase 90 anos. Então ele contou para nós. É uma história até difícil de contar, mas eu preciso contar isso para vocês porque pode dizer alguma coisa para você. Ele contou para nós que a minha bisavó, ela veio de Cerro, não a avó, mas a minha bisavó veio de Cerro. E por que ela saiu de Cerro e veio aqui para o interior de Minas Gerais? Porque ela desconfiou que o seu esposo e meu bisavô estavam traindo ela. Ela comprovou que realmente estava acontecendo uma traição. Ela fez que saiu de casa e pegou ele no flagrante. E ela já estava armada. Então ela atirou no meu bisavô e matou. Ela pega então a criança mais nova, ela tinha 13 filhos, e foge para mais ou menos 400 quilômetros de distância, naquela época que era tudo a cavalo, que não tinha comunicação nenhuma. E nunca mais voltou lá. E meu pai entrou então nessa família, que era a família da minha mãe. Há muito tempo que eu venho sendo incomodado pelo Espírito Santo. Você precisa ir lá. Vai lá fazer a remissão das suas raízes. Porque Romanos capítulo 11, verso 16 em diante, vai dizer acerca das nossas raízes. Se as nossas raízes forem santas, todo o restante será santo. O que nós fizemos então? Nós fomos naquela praça e confessamos todos esses pecados de adultério, de mentira, de engano, de assassinato, de abandono, porque 12 filhos ficaram para trás. Nós fizemos então essa confissão ali. Veio uma opressão extremamente grande sobre nós, uma guerra. Paramos na saída da cidade, batemos os pés e dissemos: Senhor, estou arrancando as nossas raízes daqui, deste lugar, para que o Senhor plante aonde for necessário que sejam plantadas. Eu estou contando isso para vocês porque pode de alguma forma servir para você. Se você tem raízes assim, talvez o Espírito Santo peça que você faça o mesmo. Então não duvide quando você ouvir isto. É o Senhor falando contigo. Eu já tinha feito isso do lado do meu pai. Mas do lado do meu pai foram raízes abençoadíssimas. Eu tenho consciência da quarta geração e eu sou a quarta geração que sirvo ao Senhor. Vieram para o Brasil servindo ao Senhor. Desembarcaram no Rio de Janeiro, foram para uma região chamada Sana e Macaé. Eu estive lá em Sana também, fazendo a mesma coisa. Mas lá foi um derramar de Deus, diferente do que aconteceu ali em Cerro. Então, essa é uma historinha que eu precisava compartilhar com vocês, né, do que aconteceu essa semana. Já contei para os meus irmãos, mandei fotos de lá e tudo mais. Bem, todos nós sabemos o que está acontecendo esses dias com relação ao Oriente Médio. Essa guerra que está aí. Essa guerra, quando você olha para a palavra, ela tem um aspecto profético que nós precisamos abordar aqui. Primeiro que o Irã, a antiga Pérsia, é onde a igreja mais tem crescido no mundo, é no Irã. Existe uma igreja perseguida que cresce assustadoramente ali naquele lugar. Antes era a China, hoje não é mais a China, hoje é no Irã. Eu tive vendo um podcast do Theo Hayashi, ele falando sobre isto,
E ele perguntou então ao iraniano por que a igreja de Irã cresce tanto debaixo daquela opressão que eles vivem ali. Ele falou, ao iraniano disse, é porque nós não apresentamos Jesus primeiramente. Nós caminhamos com a pessoa, nós mostramos a ela quem nós somos, nós discipulamos sem ela perceber que nós estamos falando de Jesus. Até que chega um momento, elas mesmas ficam incomodadas e querem ouvir acerca de Jesus. O que ele disse? As pessoas não se convertem para serem discipuladas, elas são discipuladas para se converter. É a estratégia do Irã com relação à igreja do Senhor. Então nós precisamos orar pelo Irã, orar para que aquele governo caia. Não é o povo do Irã, aquilo ali é uma facção que tomou conta daquela nação. E que nós precisamos termos sabedoria para orar acerca dessa causa. Mas por que também que eu estou tocando neste assunto? Porque quando você analisa Ezequiel 38, 39, ali vai aparecer a figura de Og e Magog. Og é o líder, Magog é a nação. E quando você olha o texto, você analisa o texto, você percebe que se passar uma linha reta de Jerusalém, ela vai direto a Moscou. Ezequiel fala exatamente há 700 anos, aproximadamente antes de Cristo, acerca desta grande guerra. Eu não creio que esta guerra que está acontecendo seja a última, porque primeiro precisa vir um grande avivamento. Mas já é um ensaio daquilo que virá. Por que eu estou falando isso? Porque quando você lê o texto, ali Ezequiel fala, através do Espírito Santo, que virá então uma horda, sabe, de um exército imenso vindo do norte. Com esse líder Og, de uma nação chamada Magog. Que os teólogos entendem, e eu também acho que seja a própria Rússia. E ali fala dos povos que virão junto para atacar Jerusalém. E um dos povos é o Irã. Não está escrito Irã na Bíblia, mas está escrito Pérsia, é o mesmo país. A partir do ano de 1935, mais ou menos, que foi mudado o nome de Pérsia para Irã. E quando você vê quais são as nações que virão contra Jerusalém, ali está a Etiópia, o próprio Irã e muitas outras nações que virão contra. É neste momento que o Senhor se levantará, que não aceitará que isso venha acontecer com a nação de Israel. E aí então, quando você prossegue na leitura, o Senhor diz, através de Ezequiel, que ele vai semear discórdia, contenda entre os exércitos que virão atacar Jerusalém. Em seguida vai ser derramado enxofre, fogo, e serão esses exércitos destruídos. Então, tudo que está acontecendo no Oriente, neste momento, é bíblico. É bíblico. Mas por que isso é importante para nós aqui hoje? Isso demonstra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Significando que as promessas, sabe, as profecias estão cumprindo. Quando você olha para Mateus 24, Mateus 25, você vê ali claramente. Tudo que está descrito a partir do verso 13 até o verso 14. Está escrito ali, tem se cumprido efetivamente nessa geração. E é neste momento que a igreja precisa compreender que já chegou o princípio das dores. Talvez você pense, mas melhores dias virão. Eu não diria que melhores dias virão. Eu diria sim que o Senhor nos fortalece, nos dá vitória em meio às tribulações deste mundo. Por isso que nós precisamos, sabe, reter o primeiro amor. Nós não podemos perder o amor pelo Senhor. Se nós andamos com Ele, já somos desafiados cotidianamente. Imagine você uma vida sem Deus. Por isso que o nosso relacionamento com Deus precisa ser estreitado todos os dias.
Eu não posso, sabe, num culto maravilhoso como este, quando chegar segunda-feira, fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Repetir as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas posturas. Eu preciso, sabe, experimentar uma verdadeira transformação. E o amor, ele é o vínculo, é o parâmetro do nosso relacionamento com Deus. Deuteronômio capítulo 6, Moisés escrevendo para nós, 2 meses antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. O nosso Deus, Ele precisa ser o único Senhor da minha vida e da sua vida. Aí no verso 5 ele diz, portanto, você vai adorar, nós vamos adorar o nosso Deus. Como que nós vamos adorá-lo? No verso 5, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Meu Deus, é isso que Ele espera de mim e de você. Então as tribulações deste mundo não podem arrancar ou arrefecer esse amor do nosso coração. Eu preciso, sabe, quando chegar a semana que vem, mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje. Há uns anos atrás eu estava na sala lá de casa, participando de um turno de adoração do Kansas, do IHOP do Kansas. Aquele turno estava assim, meio morno, pastor Marcelo, bem estilo americano. De repente fecha aquele turno e entra um homem, se assenta numa cadeira, mais ou menos uns 80 anos de idade, pega o violão e o fogo pega naquele lugar. Esse homem é Dan Potter, do Morning Star. Eu chamei o Davi estava lá para dentro, falei, Davi, vem ver isso aqui, vem ver. Eu disse, ó, quando eu ficar velho, eu quero ser igual a ele. Amar Jesus com essa intensidade. Sabe o que acontece conosco? É que quando passam os dias, nos acostumamos com Jesus. Sabe, o nosso coração começa a esfriar quando as lutas vêm. Quando nós temos dificuldades, começamos a ficar desanimados a estar na casa de Deus. Nos é entregue o ministério, nós abandonamos o ministério no meio do caminho, como se fosse o pastor que nos deu e não o Espírito Santo. Outrora fazíamos milagres quando nós orávamos no nome de Jesus. Curava enfermos, expulsava demônios, mas ficou no passado. Porque as lutas foram maiores, as angústias foram maiores. E o nosso amor começou então a se perder no meio do caminho. A igreja de Éfeso é um grande exemplo disto. Efésios capítulo 1, no verso 15. Paulo então escreve acerca dessa igreja. Essa igreja foi inaugurada em Atos capítulo 19. Foi inaugurada por Paulo, pastoreada por Timóteo e posteriormente pastoreada pelo apóstolo João, que esteve lá. Essa última parte são os historiadores que disseram. Mas em Atos capítulo 19, essa igreja foi levantada. Em Efésios capítulo 1, verso 15, vai acompanhando comigo aí, Efésios capítulo 1, verso 15, olha só. Sabe o que Paulo fala dessa igreja? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos. Então era uma igreja que tinha amor com todos os santos, amava a todos indistintamente. Mas passaram-se 15 anos, 30 anos na verdade, 30 anos. Essa história mudou. Apocalipse capítulo 2. Então Jesus agora envia uma carta para o pastor daquela igreja.
Jesus então envia essa carta ao anjo da igreja. E ele começa rasgando elogios àquela igreja. A mesma igreja de Éfeso. Vamos ler a partir do verso 2. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Vamos lá. Vou dar trabalho para vocês um pouquinho hoje. Olhe só o que o Senhor falou ao pastor da igreja. Conheço as tuas obras. Falando para a igreja de Éfeso. Aquela igreja que 30 anos antes, a tônica dessa igreja era o amor. Tanto o teu labor, isso é, o teu trabalho, como a sua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Pensa bem que igreja maravilhosa. Que igreja fantástica. Porém, quando chega o verso 4, há uma só voz, já. O que significa isto? Que eu não posso sair de Guarapari e vir aqui no automático. Vim pregar porque Deus tem me chamado a pregar a palavra. Pastor Marcelo não pode subir aqui e pegar o violão ou pregar no automático. Que Jesus estava falando para aquele pastor, vocês trabalham muito, vocês são produtivos, vocês são eficientes, mas está faltando amor. Está faltando combustível, aquela graxazinha que se coloca no rolamento. É isto que ele estava falando. Sabe, quando nós entramos pelas portas desta casa e recebemos Jesus com a paixão no nosso coração, aí começam então os dias se passarem, aí vem as tribulações da escola, no cotidiano, do trabalho e tantas outras coisas, e nós continuamos a vir à casa do Senhor e fazer as coisas que nós fazíamos, mas será que nós estamos fazendo ainda com aquela paixão? E esse texto fala para nós que nós devemos nos arrepender por ter perdido o primeiro amor. Então é pecado. Talvez você diga, meu Deus, mas eu amo Jesus, por que eu tenho que ouvir isto? Talvez você nunca tenha se desviado como eu lá atrás, há muitos anos, e que peleja para voltar. E que dificuldade! Como é que é difícil! Sabe, você ser iluminado novamente, receber o dom novamente. E às vezes nós negociamos a unção que está sobre nós por muito pouco. Por isso, nós precisamos fazer nessa noite um inventário do nosso coração. Porque se nós sabemos que tem guerras, rumores de guerras, as coisas estão vindo aí, cada dia mais perto, sabe, o princípio das dores. Nós sabemos que Mateus 24:12, o amor tem se esfriado no coração de quase todos. Nós não podemos que essa frieza chegue ao nosso coração. Disse isso, Jesus falou em Mateus 24:12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ainda bem que não é o amor de todos. Então nós não podemos fazer parte desses muitos que esfriou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É isso que nós precisamos ter cuidado. Quando você abre o jornal, quando você olha para a televisão, você olha as circunstâncias que estão aí, sabe, a impressão que não tem esperança, que não tem mudança, que nada vai acontecer. Se nos deixarmos levar por isto, vai acontecer o que está aqui. Que o amor se esfria. Talvez você já tenha tido experiência, sabe, de sentar perto de alguém. Eu gosto sempre de sentar na mesma cadeira. Eu sou muito previsível. Sentar na mesma cadeira. Sabe, olhar de lado, e cadê aquela pessoa que sentava do meu lado? O que aconteceu com ela?
Por que ficou no meio do caminho? Por que abandonou o Senhor? Por que as lutas foram maiores do que o amor pelo Senhor? Por isso, a necessidade de sermos renovados todos os dias. Por favor, projeta para nós Jeremias capítulo 2, verso 2. Olha só o que o Senhor fala através de Jeremias para nós. Não se assustem não com relação ao que vocês estão ouvindo. Foi a mesma palavra que eu preguei em Linhares. Agora é dia 7, no aniversário da Monte Sião de Linhares, 25 anos. Foi a mesma coisa. Onde eu tenho passado, eu tenho conversado sobre isto. Porque precisa alguém ser profeta, sabe? E falar dessas coisas. É muito fácil para mim chegar aqui, sabe, ministrar uma palavra. Eu pensei até ministrar sobre Caleb, que já estava com 85, que estava forte, O Espírito Santo, não é isto. Não é isto. Jeremias capítulo 2, verso 2. Vamos lá. Bendito é o nome do Senhor. Vai. E clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, o Senhor falando, da tua afeição, isso é do teu amor, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Até no deserto seguia o Senhor, uma terra que não tinha colheita, mas estavam apaixonadas pelo Senhor. Não foi assim no primeiro amor? No seu contato com Jesus? Eu me lembro que quando eu efetivamente eu me rendia ao Senhor, participava de tudo que tinha na igreja. Participo até hoje, mas participava de tudo que tinha na igreja. Até do culto das mulheres, dava um jeitinho, entrava lá. Por quê? A paixão de noiva, que seguiu noiva até no deserto, numa terra onde não se semeia. É isso que Deus espera de nós, uma paixão esfuziante dentro do nosso coração. Olha só, o que 1 Pedro 4,10 fala para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, projeta para nós. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Volte para o 9, por favor. 8, aleluia. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como eu vou amar, pastor Marcelo, se eu não tiver o amor de Deus no meu coração? Primeiro eu preciso desse amor aqui, vertical, para depois ter o amor horizontal. Se eu tenho uma aliança aqui, eu tenho uma aliança aqui. É assim que a coisa funciona. Então eu preciso continuar amando o meu irmão, minha família, mas primeiro eu preciso amar o Senhor. Me entregar efetivamente a Ele, me render a Ele. Sabe, crucificar essa soberba, esse orgulho, crucificar, sabe, essas nuances da minha alma. Porque eu preciso verdadeiramente deste amor. Ouve, ó Cristo reina, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Adorarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, sua alma, e assim sucessivamente. E este amor, quando você olha para Deuteronômio 6, sabe o que a Bíblia diz no verso 6 e diante? Diz o seguinte, que eu e você precisamos, sabe, falar deste amor. Nós precisamos inculcar este amor no coração dos nossos filhos, andando pelo caminho, sentando, levantando. Meu Deus. Cheira bacanta lamanarás. Chei canta lamas. Vamos, esse texto é tão lindo que nós vamos ler. Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, que quando eu disse para vocês, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o que nós vamos fazer a partir daí com este amor? No verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diga amém. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então nós precisamos continuar falando do amor de Deus para com os nossos filhos. Não é a TV, não é o tablet, não é o celular, mas é sentar com os nossos filhos, ensinar a palavra e falar do amor do Senhor para eles, inculcando, a Bíblia diz inculcar, sabe, na cabeça, no coração dos nossos filhos. Aí o verso 8, continua no 8, também as atarás como sinal da tua mão, e disserão por frontal entre os teus olhos. Eita glória, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não é cão bravo que tem lá, mas é Jesus que está lá na sua casa. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes. Então Deus está falando, não só ame o Senhor de todo o seu coração, porque Ele é o único Senhor da tua vida. Mova-se para Ele, olhe para o alto de onde vem a sua salvação. Sabe, ensine esse amor, sabe, coloque esse amor para fora, dê exemplos. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí então vem a recompensa vem que o próprio Deus nos recompensa. Shiraba. Pula para o capítulo 8, no verso 11. Capítulo 8, no verso 11. Bendito o nome do Senhor. Guarda-te que não se esqueças. É a mesma coisa que nós lemos no capítulo 6. Do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, que era amar a Ele sobre todas as coisas. Verso 12, para que não suceda que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, isso é, prosperou, enriqueceu, e depois de multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que quanto tens, e se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou lá do mundo tenebroso e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é a advertência de Deus conosco. Por quê? Porque muitos se perdem no meio do caminho. Eu me lembro que eu estava em Vila Velha uns anos atrás, num ajuntamento de pastores, e o pastor Jorge Linhares, lá da Batista Getsemane, ministrando a palavra, ele falando que das agruras, das guerras que se enfrentam no ministério. Ele disse que chegou um casal na igreja, pastor Marcelo. Esse casal estava sem eira nem beira, em todas as áreas. Cuidou daquele casal, ministrou aquele casal, amou aquele casal. E eles começaram a crescer e florescer, prosperaram. E aquele casal sumiu. Sumiu, não viu mais. Ele disse que um dia estava no centro de Belo Horizonte, para no semáforo, do outro lado estava o carro desse casal. Baixaram o vidro e começaram a conversar, enquanto o sinal estava fechado. O pastor falou, por que você não voltou? Você sumiu. Não se preocupa não, pastor, quando eu precisar eu volto lá. Então essa é a tônica de muitos. Andam com o Senhor porque querem alguma coisa, não por amor ao Senhor. É isto que nós precisamos vigiar o nosso coração, porque enganoso é o nosso coração. Por favor, projete para nós Jeremias capítulo 17, no verso 9. Jeremias capítulo 17, no verso 9. Olha o que o profeta Jeremias fala para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Assim é o coração do ser humano. Então nós precisamos passar o nosso coração em revista continuamente. Precisamos aferir pela palavra. Sabe, eu tenho algumas coisas comigo que, sabe, é coisa pessoal minha. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos pela manhã, eu tenho uma canção ao Senhor nos meus lábios. Eu acordo cantando uma canção. Todos os dias. E quando isso não acontece, eu começo a passar em revista o meu coração. Senhor, o que está acontecendo? Igual, por exemplo, aqui hoje eu sentado ali na hora da adoração, meu coração, pá, 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 pá. Sabe aquele compasso diferente? No dia que isso não acontece, eu vou passar em revista, Senhor, o que aconteceu na minha jornada? Sabe por quê? Porque se não fizermos isto,
nós começamos a sermos desviados dentro da casa do Senhor. Por favor, Salmo 73, verso 2. Salmo 73, verso 2. Isso nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Salmo 73, 7:3, verso 2. Obrigado, Márcia. Obrigado. Salmo 73, verso 2 é necessário. Isto. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Isso aqui, que sabe quem estava falando? Um salmista que serviu no templo do Senhor, no templo de Salomão. Ele estava falando o seguinte, que ele estava desviado dentro da casa de Deus. Um salmista. Imagina Asaf escrevendo isto. E quando você olha para o Salmo 73, ele vai discorrendo como que a sorte do ímpio é dessa maneira. O ímpio não fica doente, ele ficou rico, ele está gordo. Naquela época, acho que era muito bom ser gordo. Deixa para lá. Você tem que sair uma bobagem no meio, né? Aí então ele discorre até o verso 16. Como que era a vida do ímpio. E dele o justo, que não compensou servir ao Senhor, que agora estava dessa maneira. Os historiadores dizem que ele tinha findado o seu ministério naquele templo suntuoso de Salomão e voltou para sua casa na periferia e agora estava em crise. Mas sabe o que aconteceu? Ele lembrou-se do Senhor. Ele lembrou-se do Senhor. No verso 17 do Salmo 73, por favor, projeto para nós. Eita. Até que entrei aonde? Até que eu entrei aonde? Vamos lá, igreja. Eita glória, atinei com o fim do ímpio e a sorte do justo. É isso que ele entendeu. Então não comece a não olhar para ímpio, mas comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua salvação. Olha para o Senhor, olha para Ele, porque dele vem todas as coisas que você precisa. O seu amor precisa estar intacto. Sabe, quando vier as guerras, entenda uma coisa, igreja do Senhor Jesus Cristo, é aperfeiçoamento de Deus conosco, porque Tiago 1:2 diz que nós devemos nos exultar, alegrar quando nós passamos por tribulações, porque as tribulações elas vão gerar o que? Perseverança, sabe, é fé, vai apurar a nossa fé, é essa fé que nós precisamos para nos levar até o fim dos nossos dias. Por isso, nós precisamos entender o que Jesus falou, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Nós precisamos guardar este amor intacto no nosso coração. Pule para o verso 20 do Salmo 73. Como ao sonho, ele dizendo, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem do ímpio. Verso 21. Quando o coração se amargou, ele disse, eu estava amargurado. E as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. O que ele disse? Eu estava amargurado. Um irracional, um ignorante na tua presença. Ele só entendeu isso quando ele entrou no santuário de Deus. Aí quando chega no verso 23, ele dá a declaração mais linda. Meu Deus, olha só o que ele declarou no verso 73. Todavia, vamos lá igreja, todavia. Está fraquinho, vamos lá 73 já. Meu Deus, você está amparado em todo tempo. O adversário pode se levantar, mas se levanta para cair. Ele nunca desamparou, nunca vai te desamparar. Pode ter certeza disso, porque o final das coisas é melhor do que o início delas. O adversário não poderá tirar você das mãos dele. Ele sempre está contigo. Ele te segura pela mão direita. É esse o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então você vai fazer o seguinte agora. Não aplauda, mas você vai glorificar
glorificar esse Deus adorador. Você acha que o Senhor te arrancaria do mundo para você se perder no meio do caminho? Como a nação de Israel que saiu para a terra prometida e morreu no deserto? Não! Enche o seu coração de esperança. Pode vir guerras, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriando, mas nós vamos continuar guardando a nossa coroa, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que a igreja precisa, nutrir o coração de esperança nesse tempo. Olha para o céu, porque de lá vem a nossa salvação. Sabe, Asaf, ainda no Salmo 77, ele trouxe a fórmula de se resolver crises. No verso 11 do Salmo 77. Salmo 77, no verso 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Eita, aqui já estava saindo da crise novamente. Verso 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Começa a lembrar, sabe o que é? Aquela vida que você vivia, o que Jesus tem feito por você, que cada dia você tem sido, sabe, alinhado, ajustado, a sua vida tem melhorado, essa paz que você sente em sua alma, tem até o louvor, essa paz que eu sinto na minha alma. Lembra daquele corinho antigo? Pois é isso, essa paz que nós sentimos hoje, isso não tem preço. Não tem preço. Quando eu estava no mundo, por ser vergonhice, porque eu nasci no Evangelho, como empresário, eu fui muito bem sucedido. Cheguei ao ponto de ter registrado na mão 34 imóveis, entre sítios, apartamentos, lotes, 34 imóveis. Apartamento de 4 quartos em Jardim Camburi, apartamento de 2 quartos em Jardim da Penha, sítio em Vitor Hugo, sítio em Ribeirão Capixaba e assim sucessivamente. Aí então eu abraço o ministério. E Deus então faz aquela limpeza que precisava. Você já sabe, né? Pois é. Mas se você me perguntar, você faria outra vez? Faria tudo de novo. Que tudo aquilo ali era esterco comparado ao que eu vivo hoje. Não só aqui e agora, mas a eternidade toda que eu tenho com Cristo. Porque João 14:3 diz que ele foi na frente preparar um lugar para onde estiver eu esteja com ele. E esse lugar é para mim e para você. Nós estaremos juntos no mesmo lugar lá no céu. Então nós não podemos perder a visão do reino. Nós não podemos nos esquecer, sabe, do autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos continuar olhando para o alto. Tem guerra? Tem, mas eu caminho com Jesus. Sabe, tem batalha? Tem, mas eu prossigo para o alvo. Tem desafio, tem opressão, mas eu sou mais do que vencedores nessas coisas, como diz Paulo para mim e para você. Então essas coisas vão ficando para trás. A gente vence cada luta, cada dia, e quando chega ao final dela nós agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E assim nós vamos prosseguindo, guardando a nossa coroa, prosseguindo para o alvo. É isso que Deus espera de mim e de você. Então levante a sua voz e adore o Senhor. Sabe, eu me lembro de um jovem que foi tirado no meio das ovelhas, do curral das ovelhas.
um jovem chamado Davi, ungido por Samuel. Como disse o pastor Marcelo, é de paz que você vem. E esse jovem, então, ele chega a ser rei, o maior rei de Israel. Uniu as 12 tribos, governou Israel em Hebrom, depois em Jerusalém, tomando a dos jebuseus. Atos 13, 22, o escritor de Atos, que é Lucas, disse: encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Mas esse homem segundo o coração de Deus, em 2 Samuel capítulo 11, o tempo que deveria os reis ir para a guerra, ele ficou em casa. E depois de uma soneca da tarde, ele vê então uma mulher que não era sua esposa, a esposa do seu companheiro de jornada ou de lutas, Urias. Ele então toma aquela mulher, engravida aquela mulher, faz uma presepada imensa para encobertar o seu erro, inclusive assassinando o próprio esposo através de uma nação inimiga. Esse homem então, quando ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 38, você vê que ele então estava encurvado, estava cheio de feridas, ele não confessava o seu pecado, até que 2 Samuel capítulo 12, vai um homem chamado Natã e entra na presença dele e conta uma historinha para ele muito interessante, dizendo o seguinte: em determinada cidade tinha um homem muito rico com muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que dava leite para os seus filhos. Chegando um viajante, aquele homem então, ao invés de abater uma das suas ovelhas, pegou aquela cordeirinha e abateu. Davi ficou irado com aquela história. Tem que morrer, tem que restituir 4 vezes mais. E assim Davi sentencia a sua própria vida, porque o profeta disse: esse homem é você. Ele disse: pequei contra o Senhor. Agora ele confessou. E Natã disse: você não vai morrer, mas a espada não vai apartar da sua casa. E Davi então perde aquela criança. O filho de Batseba então morre. Logo em seguida, a sua filha é estuprada pelo seu irmão Aminon. Absalão mata Aminon, toma o trono de Davi, expõe o Davi à vergonha. Davi então, enquanto ele estava vivo, perdeu 3 filhos, uma filha estuprada e um filho que tomou o seu reino. Depois que ele morreu, ainda morreu Adonias, o 4º filho, porque sentenciou que seria 4 vezes mais. Ele estava utilizando a lei mosaica. Este homem então teve uma vida dificílima, muito choro. Mas quando esse homem chega na velhice, ainda antes de chegar na velhice, ele escreve o Salmo 51. No Salmo 51 ele diz: Senhor, o meu coração está corrompido, troca o meu coração, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que ele estava enlameado, estava sujo, mas ele tinha medo de perder a unção de Deus na vida dele. Ele diz no Salmo 51, a partir do verso 10, essas coisas. Inclusive ele fala: eu já não consigo mais adorar, os meus lábios estão cerrados, eu já não consigo falar das maravilhas do Senhor, já a voluntariedade da minha vida acabou, eu já não sou mais a mesma pessoa por causa do pecado dele. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque Davi, no final dos seus dias, ele diz o seguinte: bendize a minha alma, Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendize a minha alma, ó Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as suas iniquidades, sara as suas enfermidades, coroa de honra, de benignidade, de misericórdia. Vamos ler Salmo 103, de 1 a 5. Nós vamos ver esse texto, que é um texto maravilhoso, que Davi, sabe, escreveu esse salmo no final dos seus dias, significando, mesmo que ele pecou no meio do caminho, ele se consertou, se levantou novamente, voltou a adorar, e agora ele fecha, sabe, os seus dias, ele fecha adorando a Deus. Que coisa maravilhosa. Como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém que foi chicoteado, apedrejado, perseguido, preso injustamente, mas ele chega ao final da sua vida dessa maneira: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2, vocês, mas com força já. Não foi isso que Asaf disse para nós? Asaf trouxe à memória quem era o Senhor e os grandes feitos dele da antiguidade. Aí ele levantou novamente: epa, eu tenho um Deus que tirou o povo do Egito, atravessou os desertos, atravessou o Rio Jordão, tomou posse de uma terra prometida. Esse é meu Deus, então eu vou adorá-lo. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Foi o que Davi fez, e diz: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí então, o verso 3, vocês novamente amam a sua voz já. Aleluia. Que da cova redime a tua vida de coroa de graça e misericórdia. Aleluia. Verso 5. Que farta de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade se renova como a águia. É isto. Eita glória. Glória a Deus por isso. Diga assim: graças a Deus. Diga assim: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Diga assim: bendize a minha alma, Senhor, e eu não me esqueço de nenhum dos saldos dos seus benefícios. Diga a Ele que perdoa as minhas iniquidades, sara as minhas enfermidades, me coroa de honra, de benignidade e de misericórdia. Diga assim: Ele me renova como a águia. Né, Armelinda? Irmã Melinda tem a renovada como a águia. Eita glória. É assim que Jesus faz. Então levante a sua mão direita e diga: Senhor, me ajuda. Nunca me esquecer do Senhor.